Certo homem era o responsável na abertura de uma ponte móvel sobre um rio, por onde passavam os navios. Numa sexta-feira à tarde, ele decidiu levar seu filho no seu local de trabalho. No entanto, ele tinha aberto a ponte para dar passagem a uma embarcação e se preparava para fechar a ponte a tempo, para que o comboio pudesse passar por cima dela. Foi neste momento que o seu filho, ao ir até ao pai correndo, perdeu o controle e caiu no rio. Quase no mesmo momento, o homem ouviu o apito distante de comboio que ia se aproximando. Então ele ficou no impasse entre pular no rio e salvar seu filho ou deixar seu filho morrer e evitar um acidente onde provavelmente muitas pessoas no comboio morreriam. O que o homem fez? Ele optou em ir fechar a ponte, mesmo ouvindo os clamores de seu filho gritando por ajuda. Que situação! Mas conseguiu ver o que o homem fez? Bom, nós estamos a falar sobre o resgate. E à medida que vamos e à medida que vai ouvindo o discurso, vai conseguir perceber o que o homem fez. Mas por que havia necessidade de um resgate? Notar que o resgate é a maior dádiva ou presente de Deus para a humanidade, porque é a base da nossa esperança de vida eterna. Vamos então pegar a Bíblia, por favor, e vermos por que havia então necessidade de um resgate. Vamos até o livro de Romanos, capítulo número 5, versículo número 12. Diz aí: é por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte espalhou-se por toda a humanidade, porque todos tinham pecado. Então, quando Jeová, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, não existia imperfeição e morte. Não. Somente quando eles desobedeceram a Deus é que o pecado entrou no mundo. Por meio do pecado, a morte espalhou-se por toda a humanidade. Logo, por causa do pecado de Adão, fez com que houvesse necessidade de um resgate. E o que Jeová fez? Num gesto de amor, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer a favor da humanidade, ou seja, para morrer como resgate. E nós não temos dúvida de que Jesus morreu como resgate em lugar da humanidade. Portanto, diferentemente de muitos que afirmam serem cristãos, que em geral não conseguem citar a fonte bíblica desta doutrina sobre Jesus, nem tampouco explicar, os verdadeiros cristãos, no máximo, devem tanto entender como também explicar ou serem capazes de explicar essa doutrina. Em outras palavras, vamos dizer assim: testemunha de Jeová tem que entender e saber explicar o que é o resgate, quem a providenciou, a quem foi pago e quais são os seus benefícios. Tem que entender e saber explicar. Por isso, vale a pena estudar sobre esse assunto. Certeza vai lhe ajudar muito. A cristandade rejeitou o resgate. Mas como? Atualmente, poucos líderes religiosos acreditam na doutrina do resgate, conforme ensinada na palavra de Jeová, a Bíblia. Além disso, após a morte dos apóstolos, muitos dos líderes religiosos ficaram encurralados na doutrina ou na disputa teológica sobre o resgate. Tanto é que eles não conseguiam chegar a um acordo a respeito de questões como a quem o resgate foi pago, porque fez-se necessário tal pagamento. E olha, alguns teólogos achavam que Deus havia pago o resgate a Satanás. E alguns argumentavam que a morte de Jesus não servia como resgate, ou então como uma troca equivalente, que a justiça exigia a morte de alguém que fosse Deus e homem. Então, à medida que esta teoria passou a ser amplamente aceita, o termo resgate caiu em desuso. Ou seja, muitas religiões deixaram de usá-la.
Por isso, hoje muitas igrejas já não ensinam mais a respeito do resgate. Mas por que isso ainda continua nesse... Ou seja, por que isso acontece? Vamos voltar à Bíblia, por favor, para vermos o motivo. Jeremias 8. Jeremias 8, versículo número 9. Jeremias 8, 9. Diz aí: os sábios foram envergonhados, ficaram apavorados e serão apanhados. Rejeitaram a palavra de Jeová. Que sabedoria que eles tinham? Então, eles rejeitaram a palavra de Jeová. Não ensinavam o que a Bíblia realmente diz, porque continuaram a ensinar, colocar a tradição e a sabedoria humana acima delas. Portanto, destes modo é que a cristandade rejeitou o resgate. Por outro lado, a revista Sentinela das Testemunhas de Jeová tem vindo a defender a doutrina do resgate, já por mais de 100 anos. Com certeza, se nós deixarmos que as Escrituras, a palavra de Jeová, a Bíblia, fale por si mesma, podemos sim chegar a um entendimento claro sobre o resgate. Então, havia necessidade de um resgate correspondente. Lembrar que o resgate é o preço pago para comprar ou conseguir de volta livramento de alguma coisa ou uma obrigação. A palavra resgate nas escrituras hebraicas deriva-se de um verbo que significa cobrir. Então, um resgate ou cobertura precisa corresponder exatamente àquilo que ele cobre, quer no formato ou no seu valor. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo número 21, aí mostra que Jeová ama a justiça. Por isso é que, ao dar a lei aos israelitas, refletia profunda preocupação de haver equilíbrio, justiça e imparcial. E nesse conjunto de leis que Jeová deu, a justiça divina exigia alma por alma. Em outras palavras, quando um israelita assassinava alguém, a própria vida dele tinha de ser entregue em lugar daquele que havia tirado. Então, a balança da justiça divina ficaria assim equilibrada. Do mesmo modo, para resgatar ou cobrir a vida perfeita que Adão perdeu, exigia-se também uma vida perfeita. Portanto, nem sacrifícios de animais, nem nenhum humano imperfeito podia providenciar o resgate. E como vimos, Jeová providenciou o resgate quando ofereceu Jesus como resgate correspondente por todos. Então, não foi preciso sacrificar milhões de humanos para corresponder a cada descendente de Adão. Por que dissemos isso? Vamos voltar à Bíblia. Desta vez vamos até o livro de Hebreus. Hebreus 2. Hebreus 2, versículo número 9. Diz aí: mas vemos Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, agora coroado de glória e honra por ter sofrido a morte, para que, pela bondade merecida de Deus, provasse a morte por todos. Nós queremos aquela expressão aí, provasse a morte por todos. Então, com isso, Jesus fez com que fosse possível anular a sentença de morte que recaía sobre a descendência de Adão. Portanto, o poder destrutivo do pecado foi assim eliminado em sua origem. Mas agora, a quem foi pago o resgate? A quem? Vamos voltar à Bíblia. Vamos ler Salmo, por favor. Salmo, número 49.
Salmo número 49, o verso número 7, diz aí: nenhum deles pode jamais remir um irmão, nem dar a Deus um resgate por ele. Então, o resgate foi pago a Jeová Deus. Talvez esteja se perguntando, mas foi Jeová quem providenciou o resgate? Sim, não deixe de ter razão, está certo. No entanto, embora Jeová tenha tanto providenciado como recebido o resgate, não foi uma troca sem sentido ou mecânica. Não, como se ele tirasse o dinheiro de outro bolso para o outro. Aqui deve-se entender que o resgate não é uma troca física, mas uma transação jurídica ou legal. Ao providenciar o resgate, há um enorme custo por si mesmo. Jeová confirmou sua inabalável aderência à sua própria justiça perfeita. Ou seja, ao insistir Jeová no pagamento do resgate, confirma seu apego imutável a princípio justo. Por isso, em 14 de Nissan, de 33 era comum, Jeová permitiu que Jesus, seu Filho, perfeito e sem pecado, morresse em uma estaca, pagando assim o preço do resgate. No terceiro dia depois da sua morte, Jesus foi levantado como uma poderosa criatura espiritual. Além disso, Jesus deu prosseguimento à sua obra redentora por apresentar a Deus o valor legal da sua vida humana perfeita. E no Pentecostes 33 era comum, tornou-se evidente que Jeová tinha aceitado o sacrifício de Jesus. Não temos dúvidas que o resgate tem benefícios, e tem. Vamos então à Bíblia, por favor, vamos ver um dos benefícios. Colossenses 1:20. Diz aí. Colossenses 1:20 diz aí: e por meio dele, por meio dele, reconciliar todas as coisas, outras coisas consigo mesmo, tanto as coisas na terra como as coisas no céu, estabelecendo a paz por meio do sangue que ele derramou na estaca. O apóstolo Paulo aqui explica que Jeová Deus achou bom reconciliar consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, todas as outras coisas, fazendo a paz por intermédio do sangue que Jesus derramou na estaca de tortura. Mas Paulo também explica que essa reconciliação envolve dois grupos de pessoas: as coisas nos céus e as coisas na terra. As coisas no céu que o apóstolo Paulo estava a referir, que é o primeiro grupo, ela é composta de 144 mil cristãos que recebem a esperança de servir como sacerdotes celestiais e reinar sobre a terra com Jesus Cristo. Por meio deles, os benefícios do resgate serão aplicados gradualmente à humanidade obediente por um período de 1000 anos. E as coisas na terra, que o apóstolo Paulo estava se referindo, que é o segundo grupo, são aqueles que se habilitam para a vida terrestre, humanos que usufruirão a vida perfeita aqui na terra, no paraíso. Estes também são descritos como a grande multidão, ou seja, pessoas de toda parte da terra. E muitos deles ainda terão de sobreviver à grande tribulação. Mas nota que eles não vão esperar até lá para se beneficiarem do resgate. Não. Eles já lavaram as suas vestes compridas e as embranqueçaram no sangue do Cordeiro. Em outras palavras, eles já exercem fé no resgate. Então, desde já, recebem a bênção espirituais por meio dessa provisão amorosa. Por exemplo, eles são justos e também são amorosos. Serão habilitados ou libertados da escravidão
incorrupção e terão a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E não só, o resgate também nos beneficia hoje. Mas como assim? Às vezes ficamos tão pensativos quando falhamos e achamos até ao ponto chegamos até ao ponto que achamos que nós não temos valor aos olhos de Jeová. Nota que não é preciso ficar assim, não é preciso, porque Jeová não nos vê assim, de forma contrária. Jeová não vê somente nossas falhas, nossos defeitos, nossa imperfeição, pois Jeová sabe o que poderíamos ser quando o poder regenerado do sacrifício do resgate foi eliminado, ou seja, foi aplicado amplamente para nós. Por isso, a palavra de Jeová nos incentiva a fazer o que está aqui no livro de a primeira carta de João. Vamos à Bíblia, a primeira carta de João, capítulo número 1, versículo número 9. Primeira carta de João 1:9, diz aí: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a injustiça. Toda a injustiça. Então, não é fácil fazer sempre o que é certo, pois às vezes dizemos ou fazemos coisas erradas, e isso é normal, ou seja, é uma verdade. O versículo mostra que nós vamos sempre errar por mais que nos esforcemos, mas a ideia é não desistir quando isso acontecer. Como mostra o versículo, temos que confessar a Jeová as nossas falhas de coração, ou seja, devemos arrepender-nos e orar pelo perdão à base do resgate. Portanto, por meio do nosso sacerdote Jesus Cristo, podemos nos aproximar a Jeová com fraqueza no falar, pois Jeová não quer que tenhamos medo de falar com Ele sobre os nossos problemas e fraquezas, para obtermos misericórdia e ajuda no tempo certo. Por isso, aceite a benignidade merecida de Deus. Nunca se esqueça de que a provisão do resgate é a maior prova do amor de Jeová por nós. E sendo Jesus que voluntariamente ofereceu a sua vida como resgate, também evidencia-se o seu amor por nós. Por isso, todos nós precisamos manifestar a sua gratidão a Jeová e a Jesus pelo amor que eles demonstraram por nós. Mas como nós podemos fazer isso? Por favor, se está no mesmo livro de João, vamos até o livro de João 3:16. João 3:16, diz aí, a palavra de Jeová: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então, precisamos exercer fé em Jesus. Ou seja, temos que exercer fé no sacrifício resgatador de Jesus. O que mais podemos fazer? O mesmo livro, vamos agora ao capítulo 17, versículo número 3, por favor. Diz aí: isto significa a vida eterna, que te observam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. O que mais precisamos fazer? Precisamos ter conhecimento sobre Jeová e Jesus. E o modo de nós fazermos isso é por nos esforçar ao máximo para aprender mais sobre Jeová e Jesus. Temos que ter um programa de estudo da Bíblia, pessoal e em família, adoração em família. E procurar aplicar aquilo que nós aprendemos. De certeza vamos sentir uma enorme alegria resultante disso. Portanto, mostre apreço de coração pelo resgate, prestando um serviço zeloso a Jeová. Fale a outros sobre o que Jeová e Jesus fizeram por nós
sim, desta maravilhosa provisão para a salvação. Pregue essas boas notícias também a outros. Além disso, mantenha uma conduta limpa, quer em sentido espiritual, moral, mental e físico. Por isso, faz o máximo que pode para mostrar a sua gratidão a Jeová. O que mais precisamos fazer? Vamos voltar à Bíblia. Desta vez o versículo número. Vamos até o livro de Romanos. Romanos. Romanos, capítulo número 7. Romanos 7. Romanos 7, versículo número 25. A palavra de Jeová diz: Dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, com a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas com a minha carne, escravo da lei do pecado. Aqui, depois do apóstolo Paulo dizer que se sentia miserável por não conseguir obedecer a Deus de modo perfeito, ele falou essas palavras iniciais: Dou graças. Portanto, embora o apóstolo Paulo ter feito muitas coisas erradas, ele se arrependeu e confiava que por meio do sacrifício de Jesus tinha recebido o perdão de Jeová. Entretanto, temos muitos motivos para mostrar gratidão a Jeová e a Jesus Cristo pelo amor que eles demonstravam por nós, ou demonstraram por nós. Por isso, queremos sempre dar graças a Jeová por intermédio de Jesus Cristo. Sim, por esta dádiva incomparável, o resgate.